Fala, nação rubro-negra, o Rede da Nação está no ar para mais um X1, né? E agora com sugestões de vocês aqui sendo pegadas aqui nos comentários, a gente já dá uma olhadinha, enfim. Sugestão do Lucas Albuquerque, Flamengo de 1981 versus Flamengo de 2019. Qual time era melhor? Quem fez a melhor campanha? Difícil, gente, mas eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês para fazer esse vídeo, beleza? Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe o conteúdo para os seus amigos rubro-negros, beleza? Tamo junto. Então, meu nome é Marco Antônio, sou um dos ADMs aqui, e a gente vai sempre estabelecer um critério quando a gente for falar do X1, né? Eu não pude ver esse Flamengo de 1981 ao vivo, então eu tive que me basear em opiniões de jornalistas, em opiniões de pessoas do meu convívio que conseguiram ver esse Flamengo de 1981, que era encantador, né, que encantou a todos, não só no Brasil, mas referência mundialmente para Guardiola, que já citou esse Flamengo de 1981, e para tantos outros aí, jogadores internacionais e importantes do nosso futebol. Aquela Libertadores de 1981 também era um pouco diferente. A gente tinha uma primeira fase, que tinham 4 times. O Flamengo caiu no grupo com Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia. Lembrando que em 1980 o Flamengo tinha sido campeão brasileiro e o Atlético Mineiro vice. Então eram só 2 vagas para brasileiros na Libertadores. Aí a gente consegue passar em primeiro nesse grupo, né? É um grupo complicado, um grupo difícil, a gente consegue ainda passar sem derrotas, né? Tem os 2 jogos do Atlético Mineiro ali que são 2 jogos de empate. E tem o jogo de desempate, Flamengo e Atlético Mineiro, porque o Flamengo ficou com 8 pontos em primeiro e o Atlético em segundo com 8 pontos. Aí teve uma rodada de desempate, que foi o jogo no Serra Dourada, aquela confusão toda, vários jogadores do Atlético Mineiro expulsos, né, aquela coisa bizarra que aconteceu, né, que não vem nem ao caso. E aí já se partia por uma semifinal, não tinha quartas, oitavas, isso aí do jeito que a gente é acostumado com a Libertadores hoje em dia. Nessa semifinal era um grupo de 3, né, era um grupo de 3. A gente pegou o Jorge Wilstermann e o Deportivo Cali, a gente passou sobrando, né, a gente passou em primeiro. E no outro grupo lá, que tinha Nacional, Peñarol e o Coberó acabou passando e fazendo a final com o Flamengo. Numa melhor de 3, né? O que acontecia naquela época? Se o Flamengo vencesse os 2 primeiros jogos, ou o time chileno vencesse os 2 primeiros jogos, acabava a decisão. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1 e no segundo jogo o Coberó venceu por 1-0, tinha um terceiro jogo de desempate, né? Que foi que aconteceu no Centenário lá no Uruguai com 2 gols do Zico. Beleza? A campanha do Flamengo no ao todo foram 14 jogos, 8 vitórias, 1 empate 5 empates e apenas 1 derrota. Beleza? Esse time do Flamengo era encantador, né? Pô, Zico, Júnior, Adílio, Moser, Marinho, caras sensacionais. Esse time base do Flamengo até jogou poucas vezes juntos, né? Que a gente vai passar aqui daqui a pouco quando a gente for comparar com 2019. Mas foi um time assim que deixou com que várias pessoas naquela época se encantassem, acabassem até mudando de time. Há relatos aí de pessoas aí que foram flamenguistas muito por conta daquela década de 80, né? O Flamengo enfileirou títulos brasileiros, títulos de Campeonato Carioca e também a Libertadores e o Mundial. Essa equipe aqui é totalmente especial, né? É uma honra realmente falar. É uma pena não ter conseguido ver ao vivo esse time do Flamengo de 1961, porque era uma coisa fantástica. O Zico, na sua melhor versão, o Zico foi artilheiro com 11 gols daquela Libertadores, foi escolhido o craque daquela Libertadores, não tinha como também, né? Os gols do Flamengo na final, o Flamengo fez 4 gols na final, né? Entre o primeiro e o terceiro jogo. Os 4 gols foram do Zico. Então, assim, é uma coisa incrível, era um cracaço de bola, né? Referência mundial para todos. E esse Flamengo de 1981 realmente deixou uma simbologia muito grande de um futebol bonito, de um futebol encantador, de um futebol mágico, né? Como a gente pôde apresentar de outra forma em 2019. Flamengo de 2009 foi o seguinte: primeira fase LDU, Peñarol e San José. Passamos em primeiro com 10 pontos, mas a gente lembra que no último jogo ali foi sufoco, né? O treinador ainda era o Abel Braga, aquela coisa toda. A gente passou um sufoquinho ali no jogo contra o Peñarol, teve Pará que foi expulso, foi aquela simeose, né? Já veio aquele trauma todo do Flamengo de edições passadas. Nas oitavas a gente pegou o Emelec, né? Teve aqueles 2 jogos emblemáticos, a gente perde no Equador e vence no Maracanã, com virada nos pênaltis, enfim.
show do Gabigol e do Diego Alves, e a gente consegue passar dessa barreira de oitavas aí que a gente estava sempre batendo nela, né? Tem as quartas de final, a gente enfrenta o Internacional, aí a gente é muito superior ao Internacional nos 2 jogos, e a gente consegue passar e finalmente chegamos a uma semifinal, justamente contra o Grêmio do Renato Gaúcho, que falava aquelas besteiras e tudo mais. Nesse período de tempo, quando a gente vai nas oitavas de final, chega o Jorge Jesus, e aí o Flamengo se transforma de uma maneira incrível, né, com o Jorge Jesus, um futebol ofensivo, futebol para frente, transições rápidas, marcação-pressão, como esse Flamengo foi conhecido durante esse período. Semifinal, temos aquele primeiro jogo contra o Grêmio, e o segundo que foi a apoteose do Maracanã, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, 5-0. Chegamos na final contra o River Plate. Chegamos até com certo favoritismo pelo futebol apresentado e fomos campeões em 3 minutos com 2 gols do Gabigol, aquela coisa inacreditável que aconteceu em Lima. Essa Libertadores 2019 marcou demais todos nós, né? Essa geração de flamenguistas. Agora tínhamos uma geração de 80, temos a geração 2019. Isso é muito bacana, você vê crianças aí que adoram o Gabigol, que gostam muito do Bruno Henrique, do Arrascaeta, isso aí pra gente é muito satisfatório. Essa campanha do Flamengo de 2019 teve 3 jogos, teve um jogo a menos, né? Foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Comparando as campanhas aqui, eu acho que o Flamengo de 1981 foi um pouco mais soberano. Apesar de a gente, das quartas de final pra frente de 2019, a gente ter jogado melhor que todos, né? A gente tem um jogo muito ruim contra o Emelec nas oitavas, mas a partir daí a gente não tem jogo ruim, né? A gente joga todos os jogos bem, inclusive a final, né? O craque foi o Gabigol e o Rei da América, né? Agora nomeado Rei da América, e o artilheiro com 9 gols. Passado essa breve introdução, vamos ao que interessa para o nosso X1. Vamos comparar Flamengo de 1981, Flamengo de 2019. Estou pegando por base a escalação da final, tá? De ambas as finais, do último jogo. Então, não reclamem aqui, vai faltar um jogador do Flamengo aqui em 1981, talvez em 2019. Acho que 2019 não, acho que era realmente a base desse time aqui, tá? Então a gente está pegando com referência no último jogo. Vamos lá. Raul versus Diego Alves. Meu voto é Raul, tá? Acho que o Diego Alves é muito importante para a história do Flamengo. Puta goleiro, ajudou demais em 2019. Mas o Raul, ele era um outro nível de goleiro na época, né? E realmente foi muito bem. O Flamengo, passou o carro na maioria de seus adversários em 1981, com futebol exuberante. Eu vou de Raul aqui, acho que era mais goleiro que o Diego Alves, ok? Na lateral direita temos confronto de Rafinha e Leandro, e com todo o meu respeito ao Rafinha, eu pergunto aqui, há necessidade de comparação? Não há, né? Não há. O Leandro era outro patamar, era um jogador de extra classe. O Leandro, se ele não tivesse tantas contusões na carreira dele, ele teria sido um dos maiores da história, porque para mim, na minha opinião, já foi, tecnicamente foi, né? Mas não teve um sucesso muito grande em seleção brasileira, e isso acaba dificultando na hora de você analisar. Mas o Leandro era outro patamar, cara, um cara assim, sabe, um jogador que jogaria hoje tranquilamente no futebol moderno que a gente tem hoje. Voto pro Leandro aqui, 2 votos para 81. Marinho e Rodrigo Caio. Pô, o Marinho era muito bom jogador. Relatos aí de pessoas que eu ouvi que era um jogador que jogava muito fino, assim, era um jogador muito técnico, mas nessa aqui eu vou de Rodrigo Caio, tá? Acho que foi muito importante em 2019, a gente tinha problemas na zaga, e o Rodrigo Caio é até hoje o nosso melhor zagueiro, né? Ele consolidou a zaga ali como xerife, como cara que sabe sair jogando, como cara que sabe dar o bote, com um cara que tem velocidade, um cara que cabeceia bem, se posiciona muito bem. Vamos de Rodrigo Caio aqui. Moser e Pablo Mari. Aqui também não dá para o nosso querido espanhol, né? O nosso espanhol marcou a história no Flamengo, mas o Moser também era outro patamar de jogador, era outro nível de jogador, era outro que hoje poderia jogar tranquilamente em seleção brasileira, em futebol europeu. Voto pro Moser aqui, não tem muito o que comparar. Júnior e Felipe Luiz. Amo o Felipe Luiz, sou fã do Felipe Luiz, mas não dá pro Felipe Luiz aqui também. O Júnior também era outro patamar de jogador. A gente pega os jogadores aqui de 1971, cara, a gente tinha uma seleção, velho. A gente tinha uma seleção brasileira na escalação. Não tem como. Vamos de Júnior, é um cara que foi mais efetivo em número de passes, em número de gols. Não tem como. Vamos de Júnior aqui. Andrade e Arão também
não há necessidade de comparação. O Arão muito importante no Flamengo, muito imponente na parte física, um cara que ajudou muito o Flamengo na bola aérea, que em vários momentos jogando como até um terceiro zagueiro ali, ajudando o Flamengo nessa transição defensiva. O Flamengo tinha dificuldades em certos momentos quando era atacado. Era um Flamengo às vezes muito exposto do Jorge Jesus, e o Flamengo sofria muito com isso em alguns jogos. O Arão foi muito importante, mas o Andrade era outra classe, era outro tipo de jogo, um cara com qualidade técnica, um cara que sabia sair jogando por baixo, por cima, bom em lançamento, em assistências, ele fazia todo aquele Flamengo girar em torno dele, era um jogador muito importante daquele Flamengo de 1981, volto de Andrade. Adílio e Gerson. Aqui eu gosto muito do Gerson também, mas acho que também não cabe comparação. O Adílio foi um jogador na época de outro patamar, um cara extremamente técnico, um cara extremamente ofensivo para a época, era um cara que chegava muito à frente, até revezando ali com o Andrade, pô, muito bacana o revezamento que eles faziam, montado ali o esquema pelo Carpegiani. Volto de Adílio aqui, o Gerson também muito importante depois que ele chega e vai atuar como volante, né? A gente esperava um Gerson como camisa 10, como meia, e ele vai atuar como volante ali com o Jorge Jesus e fez uma dobradinha muito legal com o Arão. Zico e Everton Ribeiro. Pô, galera, não preciso nem dizer, ó, tô com a camisa do Zicão aqui, ó, não tem como não. Tô homenageando aqui o Flamengo de 1981, não tem como, é o Zico e eu não preciso nem falar mais nada, né? Com todo respeito ao Everton Ribeiro, que é um ídolo, é um cara respeitadíssimo, mas aqui é Zico, velho, não tem como. É Zico e mais 10, irmão. E a faixa tá com Zico também, beleza? Tita e Arrascaeta. Aqui a gente eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu vou de Arrascaeta. Para mim é um jogador mais importante para esse Flamengo. Não que o Tita não tenha sido em 1981, seria um absurdo eu falar isso, tá? O Tita é muito bom jogador de seleção brasileira, um cara que se dedicava muito também na parte de marcação para fazer com que os outros talentos do Flamengo, principalmente no meio de campo, pudessem jogar e se sobressair, mas eu vou de Arrascaeta aqui. Beleza? Acho que foi mais encantador na minha opinião. Lico e Bruno Henrique. O Lico não era titular, né, dessa equipe. E nesse jogo acabou jogando. Jogou alguns jogos ali da parte final. Eu acho que o Bruno Henrique, pro Flamengo de 2019, ele foi mais importante em número de gols, em assistências. O primeiro gol do Flamengo, o gol de empate, sai de uma jogada do Bruno Henrique. Não tem como. Vou de Bruno Henrique aqui. E chegamos no nosso centroavante, né? Nunes ou Gabigol. Gente, muito difícil, muito difícil. Talvez a comparação mais difícil aqui seja essa. Eu vou de Gabigol porque eu acho que o Gabigol se tornou um ídolo maior, né? Não que o Nunes não seja, pelo amor de Deus, gente. O Nunes é fantástico, artilheiro das decisões, um cara que todo momento de dificuldade o Nunes estava lá e fazia gol. É o cara dos gols no Mundial. Mas eu vou de Gabigol, acho que não tem como. Acho que também pelo carisma que o Gabigol transmite pro torcedor rubro-negro, por tudo que englobou aquele Flamengo e River Plate, a gente perdeu no jogo até os últimos minutos finais. Acho que o Gabigol merece esse lugar no time. E agora a gente tem a comparação em Carpegiani e Jorge Jesus. Vou de Jorge Jesus, acho que não tem muita dúvida aqui. É mais treinador que o Carpegiani, foi em toda a carreira. O Flamengo aconteceu em 2019 por conta do Jorge Jesus. O Carpegiani, ele tinha um time que por si só ele já desenrolava. Esse Flamengo de 2019 de certa forma também. Mas essa construção desse time ofensivo, desse time imponente de 2019, vai muito do Jorge Jesus. Vai muito, não tem como. Eu vou de Jorge Jesus aqui. Galera, é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, dessa comparação, dessa brincadeira que é o X1 aqui. Deixe nos comentários aqui qual seria a escalação de vocês, se vocês gostaram. Deixa o like, deixa o dislike se você não gostou também. Ative o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo aí para o maior número de pessoas. Muito importante que vocês compartilhem esse vídeo aí para que a gente cresça o Rei da Nação cada dia mais. Estou me sentindo muito honrado de ter falado um pouquinho dessa história aqui do Flamengo de 1981 e do Flamengo de 2019. Vou trazer mais vídeos sobre esse Flamengo de 1981 e também vou trazer mais vídeos desse Flamengo de 2019, que eu acho muito importante a gente estar relembrando a história do clube. Esse X1 é uma forma da gente também relembrar
de tudo isso. E, cara, eu tô muito feliz. Muito obrigado, Lucas, pela sugestão. Foi muito difícil decidir aqui, mas vamos para nossa escalação para a gente encerrar o vídeo, beleza? Então, nosso time ficou assim. Raul no gol, na lateral direita ficou o Leandro, na zaga ficou com Moser e Rodrigo Caio, né? Meio de campo, Júnior, Andrade, Adílio e Zico. Ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? A gente pode jogar no 4-4-2 com a Arrascaeta ao lado do Zico e o Bruno Henrique mais à frente com o Gabigol. Nossa, que seleção seria, né? Com o treinador Jorge Jesus. Ficou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 81, 1, 2, 3, 4, 5 de 2019. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem mais esse vídeo aí pra gente pegar mais pessoas aí para se interessarem nos conteúdos aqui do Rede da Nação. E vamos até o próximo X1, né? Deixa os comentários aqui o que vocês acharam, qual seria a escalação de vocês. E é isso, galera. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo, toca pra nação.